Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Shella por aqui. E aí, preparados para a aula de hoje? Então, pegue suas coisas e bora pro vídeo. E aí, turminha, tudo bem com vocês? Como estão as coisas por aí? Né? Estou com saudade de vocês, viu? Estou sentindo muita falta de vocês, mas em breve estaremos todos juntos lá na escola. Em breve estaremos todos, né, de volta com as nossas aulas presenciais, né? Mas enquanto isso não acontece, nós vamos por aqui mesmo, né, nas nossas aulas virtuais, nesse nosso ambiente remoto, tudo bem? Então, vamos dar continuidade, tá? Aquilo que nós já vínhamos trabalhando em sala de aula. E agora nós vamos iniciar, tudo bem, turminha? Nós vamos iniciar um capítulo novo, o capítulo 4, tudo bem? Vamos lá, vai dar o foco aí certinho. Um ser chamado humano, né? E aí, será que surgiu a vida humana? Será que a gente tem uma resposta correta? Será que existe mais de uma resposta? Qual será a correta? Será que existe uma resposta correta? É para tudo isso que a gente vai, né, discutir, a gente vai conversar nessa nossa aula de hoje, onde a gente vai discutir, a gente vai trabalhar algumas ideias, como eu disse para vocês, não é só uma resposta certa, né? A partir do momento que você acredita em algo, não significa que o outro está errado, tudo bem? Então vamos lá. Turminha, principalmente é importante começar aqui a falar a questão de se respeitar as opiniões diferentes, tá? Isso sempre aconteceu nos nossos ambientes em sala de aula, né? Nunca tivemos problemas, mas por conta de ideias divergentes, né, necessariamente não significa que a do outro está errado. Por que eu estou falando isso? Porque neste primeiro momento, né, quando a gente fala sobre a origem do ser humano no planeta Terra, existem diferentes, né, segmentos. E nós vamos trabalhar dois destes aspectos aqui. Primeiro, a ideia do criacionismo e segundo, a ideia do evolucionismo. Em que consiste estas duas ideias, né? Primeiramente, a ideia do criacionismo, o próprio nome já diz, né? Vem de criação, vem de algo criado. Mas e aí, como assim, Sheila? Me explica direito, né? Vamos lá, estamos aqui para isso, né, pessoal? Você tem, seja em qualquer religião, cristianismo, islamismo, budismo, hinduísmo, qualquer religião, desde os tempos primórdios da humanidade, né? Quando o ser humano, se a gente for pegar inclusive na civilização grega, tá? Na mitologia grega, no Egito antigo, na Roma antiga, toda civilização, tá? Desde, formos pegar também ainda hoje, né? Tribos africanas, índios na região da América do Sul, América do Norte, cada povo tem uma explicação, tá? Baseada na ideia de criacionismo a respeito do surgimento do seu povo. Como é que isso funciona? Né? De que existe um Deus ou deuses, tá? É importante ressaltar, Deus ou deuses que tudo criaram, né? Que criaram todos os seres, criaram todos os animais, criaram a natureza, tá? Então, basicamente, a ideia de criacionismo ela resulta da ideia da existência de um ser superior, né? E este ser superior foi responsável pela criação das mais variadas formas de vida, dos mais variados tipos, né, de elementos da natureza que existe, né? Sheila, mas eu acho que legal essa ideia do criacionismo, mas a ideia do evolucionismo mexe um pouco mais com a minha cabeça. Isso me faz acreditar menos em Deus? Não, em hipótese alguma. Tudo bem? A gente tem que separar a ideia de fé, a ciência, o que cada uma das duas coloca, né? E como eu bem disse para vocês, é interessante que vocês entendam, que vocês analisem e vocês acreditam naquilo que for mais conveniente, naquilo que dá mais subsídios para você. Então, o primeiro ponto é a ideia do criacionismo, onde um ser ou seres, né, que estão acima de nós seres humanos, criaturas. Então existe
o Criador e a criatura, né? Então este daqui é responsável por tudo isso daqui, certo? Então a ideia do criacionismo, como eu disse, existem em várias civilizações ao longo de toda a história, desde que o ser humano começa a se unir, se reunir em grupos, né? Você tem os diferentes tipos de formas de manifestações religiosas onde eles buscam explicar a origem do ser humano. Está correta essa resposta? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Vai da sua fé. Assim como agora, quando a gente vai ver sobre a ideia do evolucionismo, vai daquilo que você acredita também, né? São situações onde nós não temos uma resposta definitiva. Como, por exemplo, o que consiste a ideia do evolucionismo? Primeiro, surge a espécie humana, tudo bem? Surge a espécie humana aproximadamente, de acordo com estudos de cientistas, arqueólogos. Lembram lá dos arqueólogos que nós estudamos, né? Sobre a arqueologia. Então, surge, né, essa vida, essa forma de espécie humana aproximadamente 6 milhões de anos atrás. Não estamos falando de 6 mil anos, de 600 mil anos, mas sim 6 milhões de anos atrás. É muito tempo, 6 milhões de anos atrás, correto? Então, como é? Muito se pergunta, né? Muitas pessoas que questionam este movimento, essa ideia do evolucionismo, questionam. Mas, poxa vida, se viemos do macaco, por que é que existe macaco ainda hoje? Então quer dizer que um macaco vai se transformar em um ser humano? Pessoal, não. Isso não está correto, tá? Homem e macaco, o macaco ele não é uma evolução do ser humano, tudo bem? O macaco é o macaco, o ser humano é o ser humano. O que acontece, de acordo com os estudiosos, de acordo com os teóricos desta ideia do evolucionismo, é que homem e macaco, lá atrás, gente, estamos falando de milhões de anos de evolução, tudo bem? O ser humano, ele vive em média, vamos pegar hoje em dia no Brasil, né? A expectativa de vida no Brasil gira em torno de 70, 75 anos, tá? Turma, é impossível, durante uma vida humana, nós presenciarmos uma evolução, né, de uma determinada espécie. Agora, nós aqui, em 2020, com os recursos tecnológicos, recursos científicos, a gente consegue olhar para a história e a gente consegue, sem dúvida nenhuma, tá, perceber os processos evolutivos, tá, pelo qual as diferentes espécies, não estou falando só de ser humano, tá, os animais também, de toda a evolução pela qual eles passaram. Então, hoje é fácil da gente conseguir analisar, mas uma vida humana a gente não consegue. Como, por exemplo, um homem, né, primitivo, ele vivia em média de 18 a 20, 22 anos de idade no máximo, né? Então, claro que é difícil a gente conseguir perceber toda uma evolução na nossa vida, né? Mas a gente olhando para trás, a gente consegue perceber. Então, como eu dizia, homem e macaco, o homem não é uma evolução do macaco, tudo bem? Mas lá atrás eles tiveram um ancestral em comum. Então você tem o que eles chamam na história de elo perdido. Por que elo perdido? Onde é que foi que este determinado grupo se dividiu em dois, um continuou com uma característica, o outro teve uma outra característica, desenvolveu-se, né, como ser humano, por exemplo, adotando uma postura de andar de uma maneira ereta, tá? Não apoiando mais nos membros superiores. Outra característica que difere, né, e é muito importante para o desenvolvimento do ser humano, é isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui, ó? Um movimento de pinça. Tudo bem, pessoal? Isso daqui, ele contribui para o ser humano desenvolver uma maior agilidade, ele consegue, né, manusear determinados materiais de uma maneira diferente, tá? Então, outro ponto, então você tem o movimento de pinça, o homem passando a andar de forma ereta e também a questão do maxilar. Sheila, o que tem a ver o maxilar? Pessoal, essa região aqui, né, o nosso maxilar, ela é uma região que os homens primitivos, né, antes da espécie humana, essa região era mais avantajada. Eles tinham mais dentes na boca, por quê? Porque eles precisavam, né, mastigar a carne, eles precisavam destroçar as coisas, porque ainda o alimento não era cozido, era muito cru. A partir do momento em que o homem entra em contato e tem o conhecimento do fogo, vamos falar isso na próxima aula, beleza?
essa região aqui, ela vai passando por transformações, o alimento ele fica mais mole, não existe a necessidade de tantos dentes na boca. Essa espécie ela vai sofrendo mutações ao longo do tempo, exatamente por não precisar de tanta dentição na boca, e isso permite que a caixa craniana do ser humano, né, mais para frente, quando eu for falar para vocês, ali na apostila, vocês vão ver uma imagem. A caixa craniana do ser humano sofre modificações. Então, com a diminuição do maxilar, sobra mais espaço para o desenvolvimento do cérebro. O desenvolvimento do cérebro, posteriormente, que acaba dando ao homem, né, capacidade de criar, capacidade de pensar, capacidade de interagir com o meio, tá? Mas isso daí são assuntos para as próximas aulas. Neste momento a gente encerra por aqui a nossa videoaula. Tudo bem, turminha? Depois eu vou passar para vocês as instruções na apostila, ok? Então fica aqui meu muito obrigado, certo? Um grande abraço e o mais importante, fiquem em casa.